Bom dia a todos e todos. Estamos aqui ao vivo, né, dando início aos trabalhos da participação do GEPS e UNB na Semana Universitária. E é com muito prazer, né, que temos a honra de contar com pessoas aqui tão especiais nessa mesa de hoje, justamente para discutir o ensino e a pesquisa em segurança internacional nesse tempo de pandemia, né, aproveitando justamente essa homenagem que o Paulo Freire faz, ou que a UNB faz ao Paulo Freire, né? Nós também vamos dar nossa contribuição sobre como tem sido, né, os desafios e aprendizados nesse período. Contamos hoje com a participação da Mila Campbell, mestranda do Instituto de Relações Internacionais e secretária-geral do GEPS, Juliano Cortinhas, professor também do Instituto de Relações Internacionais, e coordenador geral do GEPS, e o Peterson Silva, que é professor da Escola Superior de Guerra e também é um dos coordenadores de GT aqui do GEPS, e eles vão trazer as suas impressões, né, como tem sido ensinar e pesquisar nesse período de muitos desafios para todos nós, e temos aqui também a oportunidade de ter a Mila e eu, né, que estamos mais do lado discente, e a Mila também irá fazer umas contribuições muito importantes sobre como tem sido a dinâmica do GEPS nesse contexto também. Eu peço que eventuais dúvidas, comentários, questionamentos, vocês possam postar no nosso chat, que a Vitória também, que está nos acompanhando aqui nos bastidores, ela vai trazer essas informações para a gente ir complementando aqui o debate, gente. Muito obrigado, bom dia. Já passo a palavra ao Peterson, então. Então, pessoal, primeiramente, bom dia e justificar, porque eu sou o único mascarado aí na transmissão, é que, gente, eu estou transmitindo a aula, e eu vou falar um pouco disso também, aqui de um espaço comum do campus Brasília, da Escola Superior de Guerra, que a partir de 1º de outubro, ela vai se transformar na Escola Superior de Defesa. Então, haverá 2 escolas subordinadas ao Ministério da Defesa, a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, campus tradicional, e aqui em Brasília, a Escola Superior de Defesa. A gente vai continuar trabalhando aqui, onde é a antiga ESAF, a antiga ENAP e agora a Escola Superior de Defesa. Então, como é uma área comum, eu estou aqui mascarado, então peço desculpas, né, por usar a pandemia. Eu ia começar justamente por isso, né, pessoal? Eu ia comentar muito rapidamente apenas alguns pontos. A primeira coisa que eu acho que é interessante destacar é essa avalanche de ajuste de como dar a aula, que isso, sem dúvida, aí o Juliano pode comentar depois, para mim foi uma grande novidade, tá? Então, a gente não está, eu não posso falar para todo mundo, mas eu, em particular, eu não estava acostumado com toda essa miríade de plataformas que a gente utiliza hoje. Então, sem fazer propaganda, né, mas só para Microsoft Teams, Google Meet, Rede RNP, essa daqui que é a primeira vez que eu estou usando, tá, Maurício? Então é uma novidade. Então, a gente realmente teve que fazer um esforço muito grande de adaptação das nossas aulas, porque a aula online, como vocês perceberam na prática, ela é muito diferente da presencial. A gente fica particularmente preso a uma cadeira, em frente a uma tela, a gente não pode andar pela sala, a gente não tem como ver, digamos assim, uma figura geral, uma foto geral da sala, a gente não sabe muito bem se nós estamos sendo claros o suficiente, estamos sendo didáticos o suficiente. Então, dependendo do mecanismo da plataforma que a gente utiliza, fica apenas o professor vendo alguns alunos na parte lateral da tela, dependendo da plataforma, obviamente. Então, isso, na minha visão, trouxe diversos desafios como no quesito como dar a aula. A gente teve que se adaptar para as aulas serem mais curtas, mais chamativas, tentando sempre fazer um vínculo entre o docente e o discente, até para não virar algo meramente expositivo, o professor ficar falando 2, 3 horas sem a participação dos alunos.
Então, emprego de metodologias ativas foi fundamental. E tudo isso, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar e jogar aqui para o debate. Sei que o Juliano vai também falar algo parecido, mas, na minha opinião, isso foi uma grande novidade, né? Essa necessidade de se adaptar, não só o docente, mas os discentes se adaptar a essa realidade que se impôs. O segundo ponto, e essa é a parte muito positiva, na minha visão, é que a gente agora dificilmente vai voltar no patamar que nós estávamos antes da pandemia, no que se refere a eventos, a bancas, a seminários. Para o bem ou para o mal, a gente se forçou a utilizar essas plataformas, e hoje a gente vê com muita claridade as vantagens disso. Então, veja, a gente pode fazer um webinar com alguém no Reino Unido, outra pessoa nos Estados Unidos, outra pessoa na França, sem custo de diárias, sem custos de passagens, sem ter que alugar um espaço, sem ter que equipar um espaço. Lógico, né, um evento presencial, o networking que a gente consegue alcançar presencialmente, nunca vai ser alcançado por eventos e por webinars, mas tendo em vista até a questão de eficiência, de uso adequado dos recursos e nossos escassos recursos no meio universitário brasileiro, a gente aprendeu que sim, é possível fazer bons eventos, boas atividades com gente de todo o Brasil, gente de fora, né, em universidades de ponta do Brasil e do exterior. Então, dificilmente a gente vai, digamos assim, voltar aos patamares pré-pandemia, porque a gente aprendeu que é interessante, é um custo-benefício muito interessante. Eu participei nesses quase 2 anos de várias bancas de qualificação de defesa de mestrado e doutorado, por exemplo, que foi muito interessante ter a oportunidade de facilmente ter gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de fora do Brasil, numa banca de qualificação. Não faz muito tempo, e a Juliana, a gente percebe que está ficando meio velho, né, Juliana? A gente tinha uma luta muito grande de conseguir as bancas, pelo menos as bancas de defesa, eram preponderantemente presenciais. A Unesp, por exemplo, onde eu fiz o mestrado, quando eu estava me formando na Unesp, a gente teve toda uma sala equipada, com equipamentos de ponta mesmo para videoconferência, para permitir essas bancas com maior qualidade, maior confiabilidade. E hoje a gente pode, com um notebook, um celular como backup, a gente pode fazer uma banca de qualificação sem grandes investimentos. Então, isso é uma das grandes, digamos assim, vantagens, pelo menos há um lado positivo, digamos. Eu sei que é muito perverso todo esse contexto, várias adaptações foram necessárias, mas há um lado positivo, a gente aprendeu que a gente pode fazer bancas, eventos, webinários com um bom custo-benefício. E o último ponto que eu queria deixar aqui, até para a gente dar espaço para debates, a gente, por outro lado, a gente começou a dar mais valor às atividades presenciais. Aí eu vou explicar com muita calma isso, para não ser mal interpretado. Mais do que o conteúdo que é ministrado nas aulas da universidade, nos eventos acadêmicos da universidade, a gente aprendeu nessa pandemia a falta que faz o ambiente universitário. Então, aqueles momentos de conversa entre alunos, entre professores e alunos, aquele papo de corredor, né, a ideia de trocar ideias no ambiente informal, entre aulas, entre eventos, o espaço de conhecer diferentes pessoas. Então, nós também, de certa forma, aprendemos o valor não só das aulas em si, do conteúdo formal da universidade,
mas da agenda oculta da universidade, que é o espaço de você vivenciar, você viver a experiência acadêmica. Então, eu acho que isso também, indiretamente, foi uma lição que a gente aprendeu, essa valorização do ambiente universitário, do ambiente acadêmico, que também faz parte da formação de alunos e professores. Isso é muito importante. Juliano, eu paro por aqui apenas com considerações iniciais, dependendo do Maurício. Depois a gente pode retomar algum ponto, mas eu gostaria apenas de lançar essas 3 questões aqui para o debate. Muito obrigado, Peterson, pelas suas contribuições. É muito pertinente para se pensar, né, e se partilhar nesse momento. Eu aproveito agora para passar a palavra justamente ao Juliano. Juliano, você está com a palavra agora. Abraço. Beleza, Maurício, obrigadão. Na verdade, eu estava até comentando aqui, né, que falar um pouco desse contexto de pandemia acaba sendo até uma terapia para a gente, assim, né? Estava ouvindo o Peterson e concordando com as palavras dele, enfim, né? Menos no sentido de que a gente está velho. Eu estou um gurizão ainda, né, Peterson? Uma criança. Mas brincadeira à parte, pessoal, dar aula, né, nesse contexto de pandemia foi bastante desafiador, né? O Peterson falou sobre a necessidade de conhecer uma série de ferramentas. A gente, por vezes, tem 3, 4 reuniões em ferramentas diferentes no mesmo dia. A gente... apareceu a cara do Peterson ali, só dando um riso sarcástico. Mas, enfim, a gente teve que tomar pé de uma série de questões que a gente sequer imaginava existir, né? Uma dinâmica completamente diferente. Eu, particularmente, gosto muito da sala de aula, da interação com alunos, com alunas, outros professores e professoras. O ambiente acadêmico, né? Ele é um ambiente em que, nas conversas de corredor, por vezes, surgem ideias de eventos, surgem ideias de interações novas, de artigos, teses, né? São construídas a partir dessas interações pessoais, né? Então, eu acho que tanto na graduação quanto na pós-graduação houve uma perda muito significativa, né? E aí eu vou fazer uma fala, né, um pouco assim baseada nas minhas experiências, né? E aí eu preciso falar um pouco desse contexto, né? Eu tive um filho em dezembro de 2019, e a pandemia começa em fevereiro, março ali de 2020, né? Aquele primeiro semestre que a gente não teve aulas aqui na UNB, houve um processo de tentar entender. Juliano, eu acho que travou aqui. É que a gente quis demonstrar na prática os desafios que nós vivenciamos agora na pandemia. Então, o Juliano ele se esforçou para colocar na prática, para mostrar efetivamente como ocorre uma aula online. Então, não só máscara,
mas tela congelada, né? Ele olhando para a tela, assim, aquele ar perdido, a tela lá online no YouTube. Então agora você virou meme, tá, Juliano? Tem essa também, agora você virou meme, sua tela congelando aí no YouTube ao vivo, tá? Então a gente aguarda uns minutinhos para você restabelecer. Está acontecendo, enfim, né? Mas esse processo, né, ele gerou uma série de... e essa ideia de que a gente está em home office, né, na verdade em casa, mas não está no escritório, né, propriamente em casa, né, várias aulas, várias palestras, eu estou falando, meus filhos estão batendo na porta, eu tenho Acho que o Juliano deu uma caidinha agora, mas até já avisei ele aqui por mensagem que ele caiu, logo logo ele deve estar de volta, mas que nem o Peterson falou, né? São os desafios mesmo desses tempos virtuais, tem que ter uma A boa gente luz. combinou, né, Maurício? A gente combinou. A gente falou assim, vamos fazer uma demonstração prática que é dar aula online, né? E aí, mesmo correndo o risco de virar um meme igual do Juliano, eu estava dando aula e eu falei, aqui, como vocês estão vendo, é um espaço comum, tem que dar aula de máscara. Imagina 3 horas dando aula de máscara, né? E sem interação com ninguém na tela, né? Aí, algumas aulas eu fiz em casa. Eu juro, parece que foi o universo combinando para tirar sarro da minha cara, né? Na hora que eu comecei a aula, comecei a gravar a aula, passa um caminhão da pamonha, assim, na sala. Olha a pamonha, a pamonha. Aí você vai assim, pessoal, desculpa, né? Eu tô aqui em casa, em pandemia, né? E aí, na hora que eu parei de falar assim, a pamonha fresquinha, a pamonha, quem está falando é a pamonha. Eu falei, bom, agora já era, né? Ficou gravado para a eternidade a aula do Petro na pandemia. É que o Juliano está falando exatamente isso, agora, né? A questão técnica. Agora sim, Juliano. Agora sim. Agora está 100%. Bom, vamos lá, então. Se acontecer de novo, eu estou com a internet bem ruim aqui, mas se acontecer de novo, daí passa para a Mila, que eu tento me conectar diferente aqui, tento para ir para outro lugar, enfim. Mas eu estava falando das dificuldades justamente de a gente não ter um escritório em casa, né? Na verdade, a gente adaptou. E tanto eu quanto a Luciana, minha esposa, a gente tá trabalhando de casa. Então, eu fico num quarto, a gente usou um outro espaço da casa, uma despensa que a gente tinha, reorganizou tudo para ela ter um escritório também. Mas mesmo assim, enfim, por vezes as crianças ficam sem o cuidado necessário, né? Então isso prejudica a vida delas, prejudica a nossa, nos deixa preocupados. Então, tudo isso faz com que a nossa vida gire num ritmo muito diferente, né? A gente não tem a ideia do home office, né? Traduz aquela lógica de que nossa, nós temos um escritório em casa, então a gente trabalha sem sair de casa, como se isso fosse algo positivo, mas pode ser muito negativo também, né? Então, eu estou tentando, com essa fala, somar um pouco as dificuldades que o Peterson já trouxe, né? O Peterson trouxe aquelas dificuldades de plataforma, a gente acabou de ter uma experiência agora, né? De travamento, então a imagem trava, fala trava. Eu consegui ouvir vocês e vocês não me ouviam, né? Então, isso tudo gera uma complicação. Eu fiquei apertando um monte de botão aqui e falei, ué, vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Enfim, aí tive que sair, reconectar, enfim, né? Tem dias que a internet não está funcionando bem, tem dias que funciona pleno, mas enfim, a gente tem todo tipo de dificuldade, tanto no nível pessoal quanto no nível profissional, né? Porque a gente não consegue desenvolver o conhecimento de uma forma tão plena quando há as interações, né? As interações humanas continuam muito importantes, né? E aí eu vou falar um pouquinho, né, da questão da disciplina de segurança, né, que eu tenho lecionado na pós-graduação agora, e depois eu volto um pouco para esse âmbito pessoal para fechar a fala, né.
Quanto à disciplina, eu acho que duas questões são relevantes, né? Uma questão mais em termos de conhecimento, realmente, né? E outra questão em termos de possibilidades, que é onde o Peterson é o que o Peterson já explorou um pouco, né? Em termos de disciplina, eu acho que a pandemia veio demonstrar claramente, jogar na nossa cara aquilo que a gente já comentava, mas de uma forma um pouco solta, né? Ou seja, a segurança da humanidade, né, ela é afetada pelos mais diversos fatores. Foi-se o tempo em que segurança era uma disciplina relacionada a forças armadas, bombas, guerras, invasão de território, perspectivas estado-cêntricas, aquilo tudo. Né? Há muito já se fala sobre a importância de mudanças climáticas, até de pandemias, né? Mas nunca a gente viveu isso de forma tão evidente. Eu saio da porta de casa, tenho que colocar uma máscara no rosto, a gente se olha, né, pensando, nossa, tem uma pessoa vindo na minha direção, eu vou cruzar, vou atravessar a rua, tem que estar mais ou menos a 2 metros dela, em qualquer ambiente, né, fechado, supermercado, enfim, uma loja que a gente entra, tem muita gente, a gente já fica meio receoso. Então, esses fenômenos da incerteza, da insegurança, que nós aqui no Brasil já sentíamos, de certa forma, né, em alguns ambientes, porque vivíamos em um país extremamente violento, hoje a gente sente a todo momento, né? Eu não sei vocês, mas tem vezes que eu me pego olhando para o lado, assim, perguntando, será que o coronavírus está passando aqui perto? Enfim, né? Então a gente vive numa sensação constante de insegurança, de incerteza, né? Nesse exato momento eu tenho conhecidos, né, familiares conhecidos, enfim, que estão na UTI, né, lutando pela vida. Enfim, eu não perdi ninguém, graças a Deus, né, tão próximo, mas enfim, eu conheço pessoas que perderam, né, então são mais de 600 mil mortes, a gente está chegando a 600 mil mortes, na verdade, nesse exato momento, mas enfim, teremos certamente mais de 600 mil mortes, ao final da pandemia, que a gente nem sabe quando será, né? Então, o grau de incerteza, de insegurança, a sensação de que enfim, algumas coisas estão voltando ao normal, mas outras não voltarão. O Peterson enfatizou isso também. Tudo isso gera, né, uma perspectiva que não há como ignorar mais. Né? Então, segurança é algo que vai mudar. A nossa noção de segurança mudou e vai continuar mudando de forma muito mais rápida a partir da pandemia do novo coronavírus. Né? Então, não há mais como ensinar segurança como ensinávamos antes. A disciplina mudou. Né? Não há mais como continuar nessas perspectivas estadocêntricas só. Porém, elas continuam importantes. Né? E a pandemia também mostrou isso. Né? Para aqueles que acreditavam que a importância dos estados está diminuindo, né? A diplomacia das vacinas, a concentração de renda, né? O fato de que os estados proveram as soluções, ou pelo menos minimizaram os efeitos da pandemia, né? Quando as pessoas precisaram ficar em casa, né, os estados que trabalharam de forma eficiente, aí eu não me refiro, obviamente, ao Brasil, proveram as famílias, né? Construíram formas de as famílias ficarem em casa. Alguns deles, inclusive, alcançando diminuições de desigualdade social a partir, né, de políticas sociais que foram se consolidando. Então, o Estado se mostrou para o bem e para o mal. Né? As pesquisas sendo financiadas por países, né? Mas, por outro lado, esses países financiados tiveram condições, que têm condições, enfim, de financiar as pesquisas, também acumularam muito mais vacinas do que necessitam. Né? Os Estados Unidos está sobrando vacina até agora, a Europa também há países em que sobram vacinas, e a periferia do sistema internacional, com países que não conseguem avançar nas vacinas porque não tem recursos, não tem meios de fabricação, de pesquisa, enfim. Né? Então, as concentrações, as desigualdades do mundo foram também jogadas na nossa cara. Isso tudo, né, a gente sempre soube existir. Quando a gente falava, por exemplo, de fome, né, de problemas sociais e insegurança. Mas hoje em dia essas coisas estão mais evidenciadas também. Né? Então, para além
da má gestão de países como o Brasil, né, que atrasou muito as compras das vacinas, atrasou a distribuição, enfim, né, há países que simplesmente não têm condições. O Brasil tem condições, há recursos, né, que é toda uma questão de priorização orçamentária, que a gente não fez bem também, mas há países que nem sequer têm recursos, né, e aí não há opções. Não há opções para que eles saiam da pandemia, a não ser esperar boa vontade, né, de quem está com vacina sobrando em casa. Não é ainda o nosso caso, mas pode ser, né, nos próximos meses, nos próximos anos, aí a gente provavelmente, né, pelo nosso avanço nas pesquisas na área médica, né, pela nossa capacidade de distribuição de vacinas, de aplicação de vacinas devido ao SUS, né, e aí eu acho que hoje não há brasileiro, né, coerente que não defenda o SUS, né, é preciso enfatizar isso. Mas, enfim, o meu ponto é que nós, em breve, vamos ser também um dos países que vai passar a exportar vacinas. Daí espero que a gente consiga exportá-las, né? Espero que a gente consiga e queira, né, distribuir as vacinas que a gente puder distribuir. Mas ainda não é esse momento, né? Agora, há países que já estão nesse momento, né? Então, a questão, né, da perspectiva da importância do Estado nas relações internacionais, ela aparece para o bem e para o mal na pandemia. Mas não há como a gente discutir segurança hoje sem falar, né, de questões que relacionam segurança e a nossa sensação de segurança e de insegurança a novidades como pandemias, né, novidades entre aspas, né? As questões das mudanças climáticas estão vindo à tona com muita força também, né? Então, nós do GEPS mesmo fizemos um debate sobre pandemia e mudanças climáticas e questões ambientais o ano passado, né? E esse debate foi marcado por uma esperança, né, de que uma emergência tão séria quanto a pandemia pudesse nos trazer a informação, né, e o sentido isso não ocorreu, né? Então, essas questões foram se mostrando, né? Primeiro uma esperança e depois um sentido de decepção, né? E eu ainda estou passando um pouco por esse momento, né, de decepção. Enfim, acho que nós estamos tendo muito mais dificuldades, né, do que eu esperava, no sentido de encontrar um grau necessário de cooperação, né? A ciência se mostrou bastante, teve muito sucesso, eu acho, né? A velocidade com que vários países, com que várias empresas encontraram vacinas, né? Nós temos aí uma série de vacinas aprovadas, sendo aplicadas com sucesso, né? O grau de contaminação está caindo, as pessoas estão se sentindo mais seguras, há países em que as pessoas já vivem quase normal, né? Então, a ciência foi bem sucedida. É inegável que a ciência médica teve avanços, enfim, né? A velocidade com que se descobriram os procedimentos, né? Claro que há todos os negacionistas, né, que, enfim, continuam falando em remédios sem eficácia, há toda uma série de malucos que não querem tomar vacina, né? Os Estados Unidos não conseguem avançar pelo negacionismo, né, na sua vacinação, a vacina sobrando e a negacionista sobrando também. Mas, enfim, né, há toda uma lógica, né, de avanço científico que é inegável também. Por outro lado, né, as políticas estatais continuam sendo muito mais uma barreira, né, no sentido das relações internacionais, mas, por outro lado, para as sociedades domésticas, o Estado se mostra, né, extremamente necessário. Bom, esse é um ponto mais geral da disciplina. Com relação à matéria que eu leciono especificamente, né,
eu tenho conseguido, né, de certa forma, usar bem aquilo que o Peterson nos trouxe, né, essa possibilidade de alcançar recursos que aparentemente estavam distantes, né? Então, só para citar um exemplo, na matéria da pós, a gente está fazendo debates regionalizados sobre segurança, né? E aí nós tivemos na disciplina já professores mas espero que vocês estejam ouvindo bem os alunos também, né? Poder debater com gente do outro lado do mundo, como se estivéssemos na sala de casa, enfim, com os códigos, bastante interessante para a gente, né? E isso nos abre perspectivas, né, que dificilmente serão fechadas, né? Então, a gente tem uma nova disciplina, mas tem novas formas de lidar com essa disciplina também que imagino, né, não serão perdidas. Feita essa questão, né, sobre a disciplina em si, eu queria trazer também uma reflexão sobre o retorno, né? Eu acho que a gente não pode minimizar as dificuldades que a gente vai ter no nosso retorno, que serão várias, né? Há muita perspectiva de que, a partir do ano que vem, o UNB retorne e que a gente tenha, né, um ambiente seguro para trabalhar, enfim, eu vejo isso com extrema dificuldade, né? Nossas salas de aula não são bem ventiladas, várias delas são muito pequenas, os ambientes, né, são bastante fechados, e isso me parece que vai trazer uma dificuldade muito grande. Acho que não teremos mais salas de aula com 40, 50 pessoas, né? E eu não sei qual a solução que vai ser dada, né? Não há como o professor na UNB entrar na sala de aula, colocar um laptop na sua frente e dar aula para 20 alunos e ter 20 alunos conectados no laptop, porque a UNB não tem rede suficiente para isso, né? Não há laptops suficientes para isso. E aí esse é outro problema, né? Muito do custo de dar aula foi repassado ao professor. Quem está gastando luz somos nós, quem está pagando a internet da sua casa somos nós, né? Quem está, enfim, tendo que dar manutenção dos computadores, nada disso é a UNB que está fazendo. E nem a UNB nem qualquer outra instituição, né? Quando eu falo UNB é só porque é essa instituição na qual eu trabalho. Mas, enfim, muitos custos de dar aula que eram da universidade passaram para os docentes, né? E isso, para a gente, enfim, né, que é bastante privilegiado, até ok, né, em certo sentido, mas, enfim, para professores de ensino básico, de ensino fundamental, de ensino médio, isso pode pesar bastante, né? Pode pesar bastante no seu orçamento. Então, o professor está sofrendo bastante com a questão da pandemia, né? E aí eu vou fechar minha fala contando uma anedota também, que anedota real, né, que ocorreu na última quinta-feira. Quinta-feira passada eu estava dando aula de segurança para pós-graduação. A Mila, né, que está aqui com a gente, né, hoje, estava na aula. E aí, num determinado momento da aula, a minha esposa entrou no quarto, assim, uma cara de assustada, daí eu avisei para ela, estava dando aula, enfim, né? Aí depois perguntei, o que aconteceu aquela hora que entrou? Ela falou, tu nem sabe, né? Ela estava em reunião na sala, ou num ambiente, né, separado, que a gente fez ali, em casa para ter um segundo escritório, e eu estava com a porta fechada, enfim, no quarto, e os nossos meninos estavam brincando na sala, e ela ouvindo eles, porque ela, quando nós dois temos reuniões, um dos dois fica com a porta aberta, ou fica próximo deles para tentar dar um atendimento mínimo, né? Mas aquém do necessário. E aí
Foi questão de, enfim, 2 minutos ali. O mais velho pegou a chave, abriu a porta da sala. Ela não escutou, ela escutava eles conversando, enfim, estava tranquilo. E o mais novo, de 1 ano e 9 meses, resolveu descer as escadas e foi pro térreo. A gente mora no 2º andar, né? E aí, quando ele chegou no térreo, tinha um vizinho lá embaixo com a filha dele, viu, a gente se conhece no prédio, conversou com ele: oi, Raul, tudo bem? O Raul é mais novo, né? E bateu a campainha do apartamento e trouxe ele de volta. Mas o Raul, de 1 ano e 9 meses, desceu até o térreo, né, do 2º andar. E isso nos deixou extremamente assustados, né? Então, quando eu dava aula de segurança, né, na minha própria casa, a gente estava passando por um evento que nos gerou uma sensação de insegurança profunda, né? Então, o cotidiano do que está acontecendo por trás da tela, né, por vezes é bastante difícil, né? Porque numa família como a minha, com 2 crianças, né, nenhuma das 2 indo à escola, nós estamos há 2 anos já com os 2 em casa, né? Quase 2 anos, mas parece bem mais tempo, né? Enfim, a gente tem uma série de dificuldades muito grandes, né? Essa ideia do home office, eu acho que pode funcionar muito bem no futuro, desde que haja um sistema social de proteção a quem está em home office e de apoio a quem está em home office, né? É necessário que haja outras formas, né? É necessário que haja, enfim, né, todo um respaldo social para que as famílias também operem bem, né, o trabalho em casa. E hoje a gente está muito longe de ter isso, né? Enfim, como eu disse antes, né, esse evento para mim está sendo, de certa forma, até uma terapia um pouco para contar. Eu não tinha tido ainda a experiência, né, de participar de um evento que eu pudesse contar as várias experiências que eu tenho tido, enfim, né, as dificuldades e um pouco dessas dinâmicas que têm feito parte das nossas vidas, das nossas interações na pandemia. Não tem sido fácil, nem um pouco fácil. Acho até que nós estamos conseguindo passar bem, né, diante nós, que eu digo, profissionais da educação e alunos e alunas, né, eu acho que os professores estão tendo muitas dificuldades, mas acho que os alunos ainda mais, né? Eu, se estivesse passivo na frente do meu computador, né, durante a tarde toda, por exemplo, como os nossos alunos de graduação, estaria tendo muita dificuldade, porque eu sinto que quando eu preciso ficar olhando muito tempo para a tela, sem interagir, né, é muito difícil manter a concentração. Então, eu acho que a missão, em termos acadêmicos, é mais difícil para o aluno do que para o professor, mas para o professor não tem sido fácil também, né? Então, eu queria trazer um pouco desses comentários. Acho que estamos, diante das circunstâncias, né, indo bem. Não, e aí eu queria relativizar essa frase, indo bem no sentido de passar conteúdo, de discutir conteúdo. Está muito mais difícil do que presencial, mas acho que a gente tem conseguido ter algum sucesso, né? Por outro lado, enfim, como sociedade, né, como mundo, né, como sistema, né, as relações internacionais ainda tem muito a evoluir para que a gente possa minimizar os nossos maiores problemas aí, né? Tanto a pandemia, quanto mudanças climáticas, quanto questões de relações multilaterais, enfim, né? Acho que a pandemia nos jogou na cara uma série das nossas imperfeições, né? E o quanto a gente ainda precisa evoluir. Basicamente era isso, e aí fico à disposição para debate. Espero que tenha sido compreensível a minha fala, apesar da dificuldade de conexão aí. Juliano, deu sim, foi assim, né, teve alguns momentos em que realmente oscilou a internet, mas deu para pegar a mensagem que você quis passar sobre a sua experiência também, e até, né, aproveito para me solidarizar com esse momento de insegurança, né, que vocês viveram, porque realmente é até um dos pontos que eu venho pensando, né, esse contexto todo destacou muito não só a precarização do trabalho, mas como do ensino, né? Até por causa desses pontos que você mencionou
relacionados ao fato dos cursos ter sido passados para os profissionais mesmo. Mas até passo a palavra para o Peterson, que ele também tinha um comentário a fazer, e depois seguimos com a Mila. Não, eu só queria corroborar a fala do Juliano para colocar realmente os pingos nos is e ter a ideia de que o que a gente enfrentou nesse 1 ano e meio, ele e de novo, sendo muito claro, né, tentar colocar, como eu disse, os pingos nos is, problemas de uma parcela da sociedade, e aí eu, Juliano, Maurício e Mila, a gente, de certa forma, está nessa parcela da sociedade que teve acesso aos meios e às oportunidades para fazer frente a esses desafios. Então, como o Juliano muito bem disse, querendo ou não, a gente faz parte dessa parcela da sociedade que tem acesso à rede Wi-Fi no trabalho, em casa. Eu estou dando aula aqui, participando desse evento com vocês, com o meu próprio notebook, né? Tive que correr atrás dos tutoriais do Google Meet, do Microsoft Teams, do Zoom, da RNP, né? Então, a gente participa da parcela da sociedade que passou relativamente bem no quesito, digamos assim, tático operacional da pandemia. Agora, há de se convir que existe uma grande parcela da sociedade, a gente viu por notícias públicas muito difundidas, que os alunos possuem dificuldade de acesso à internet, acompanhando aulas, às vezes 3, 4 crianças acompanhando aula por um celular apenas, o celular ali da família, dificuldade de acesso à internet, dificuldade de concentração, ambiente que não é propício para aprendizado, professores com problemas em ter acesso com Wi-Fi que permite esse tipo de interação que a gente está tendo agora, e que, como o Juliano disse, vai para o bolso desse professor, todo um aparato de suporte ao ensino que não é garantido pelo Estado, seja no Brasil, seja em diversos países. Então, nós, às vezes, a gente esquece que há regiões do nosso país e do mundo que carecem de energia. A partir de certo horário, não tem energia. Não é que a internet não funciona. É que a luz e a geladeira, alguns lugares não tem geladeira. Então, a luz acabou e você fica no escuro, à luz de lamparina, se tiver sorte. Então, nós temos aí um grande gap social, uma série de dificuldades, e que, de certa forma, de novo, não estou acusando ninguém, não estou fazendo também uma vitimização daqui do ambiente universitário que a gente participa, mas nós nos saímos muito bem, relativamente bem, dado um contexto que é bastante brutal se a gente pensar essa grande desigualdade que nós vivenciamos no nosso país e em vários outros países. Então, com certeza corroborando as palavras do Juliano, até no sentido de política pública de educação, essa pandemia veio apenas aumentar o abismo que existe entre diferentes parcelas da sociedade em relação ao acesso a uma educação pública de qualidade, só para começar a dizer o mínimo. Então, de novo, não quero ser muito pessimista, né? Mas é só olhar, projetar algumas décadas para frente, com essa discussão do aquecimento global, talvez essa pandemia não seja o último grande desafio enquanto sociedade, enquanto humanidade, que a gente vai enfrentar nas próximas décadas. Então, talvez nós temos pouco tempo para tirar lições valiosas dessa pandemia para enfrentar o próximo desafio. Apenas para corroborar a palavra do Juliano, então.
Muito obrigado, Peterson, pelo seu comentário. Acho que foi realmente muito pertinente, bem na linha também de contribuir para esses desafios, né? E principalmente esse contexto da gente ter que realmente lidar muitas vezes sem um suporte adequado, né, para essa situação, até porque muitas vezes, assim, né, eu não sei muito do contexto da instituição do Peterson, mas eu vejo que pelo menos da UNB, assim, até os próprios, o pessoal do administrativo também, eles tentam fornecer o suporte, mas eles mesmos já estão numa condição, assim, de sobrecarga de trabalho também. Então acaba que todo mundo fica naquela de ir nadando para não se afogar, né, em meio a esse contexto, assim. Mas estamos tendo muitos comentários aqui, depois eu vou repassar para vocês no chat, mas agora eu aproveito para passar a palavra para Mila. Manda bronca, Mila. Obrigada, Maurício. Contribuindo também um pouquinho com esse debate, eu acho que é importante pensar também como que tem uma disparidade, né, dentro do próprio microcosmo universitário, assim, né, que eu lembro da gente agora na UNB, né, quando a gente logo começou, né, a pandemia, que houve uma grande, um tempo de espera muito grande até decidir como que seria, né, como que a universidade ia atuar, né, dentro desse contexto da pandemia, e a questão de ser feita uma pesquisa com os alunos para entender um pouco como que estava a situação de acesso à energia, acesso à internet, de disponibilização de instrumentos, né, notebook, celular, para que pudessem ser feitas as aulas online. Então, acho que isso também é importante ver que aqui mesmo, próximo da gente, no nosso contexto, já existe também esse tipo de disparidade, né? Não são todos os universitários, né, tanto discentes, docentes e parte administrativa, que vão estar também no mesmo nível e tem essas diferenças que a própria universidade ela tem que dar conta, né, e tem que prover também essa possibilidade de participação no maior nível de igualdade possível para todos, né? Mas, enfim, a minha fala aqui eu acho que é bem complementar às falas do Peterson e do Juliano. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre como a gente adaptou o GEPS também, né, para a pandemia e para essa versão online do grupo de estudos. E também vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como discente, e aí o Maurício também tem a sua experiência, acho que seria muito bom você comentar um pouquinho sobre o que você passou nesse período agora, Maurício. Mas, enfim, eu acho que a primeira parte, né, a questão da pesquisa, né, o GEPS foi também afetado, né, da mesma forma como o ensino teve que sofrer uma grande transformação para se adaptar à pandemia, a parte da pesquisa, né, esse grupo de estudos e a pesquisa que o GEPS realiza também foi afetada. Então, antes da pandemia, a gente estava tocando o GEPS num modelo de linhas de pesquisa e a gente tinha um foco muito grande em ter uma atuação do GEPS presencial, com eventos, de encontros, né, dessas linhas de pesquisa, alguns eventos para debate no auditório do IREL, em algumas salas ali do IREL, tipo mesa redonda, e estava funcionando, mas tinha algumas diferenças também na própria gestão dessas linhas de pesquisa, porque justamente cada professor que estava tocando cada uma dessas linhas de pesquisa tinha uma né, atuação diferente, uma forma de gerir a linha de pesquisa de forma diferente. E aí, com a pandemia, a gente parou as atividades do GEPS, justamente por ter esse foco presencial, né, nas atividades, então a gente não sabia como fazer e não tinha o que fazer, e em 2020 ficou aquela indecisão de não saber quando que ia acabar a quarentena, quando que a pandemia ia acabar, se ia acabar, e aí foi chegando mais para o final do ano e a gente foi vendo que realmente não ia acabar tão cedo, né? E a gente, no início de 2021, começou a se reunir novamente para poder repensar, né, e colocar o GEPS para funcionar de novo, adaptando para esse período da pandemia, para ver o que ia acontecer. E aí a gente começou a
a conversar, né? A equipe administrativa do GEPS se reuniu, e com as conversas a gente se aproveitou um pouco dessa oportunidade, né, do ambiente online, de trazer pessoas de fora, né, e de permitir um maior acesso, né, às atividades do grupo, para que a gente ampliasse também, né, a possibilidade de entrada, né, então a membresia no grupo e a participação de pesquisadores. E aí foi que a gente fez uma alteração no formato, né, na forma de atuação do grupo. A gente saiu da ideia de linha de pesquisa e começou a trabalhar com grupos de trabalho, né, de produção acadêmica. Acabou que a parte online, né, e a necessidade de uma produção acadêmica mais voltosa, né, e de ter um foco também maior na pesquisa, né, porque enquanto a gente estava num formato mais presencial, acabava que a gente tinha um foco maior no debate, né? Não tinha muito foco assim na pesquisa, eram alguns grupos específicos, né, dentro das linhas de pesquisa que estavam desenvolvendo algum artigo, algum livro, alguma pesquisa, muito também ligada a alguns programas de fomento com a CAPES, mas a pesquisa em si, né, mais ampla, para que abrangesse todos os pesquisadores que estão, né, fazem parte do grupo, ela não estava acontecendo dessa forma tão sistemática. Então, a gente teve a ideia, né, de criar esses grupos de trabalho, de produção acadêmica, e descentralizar um pouco a gerência, né, a parte de coordenação, né, da pesquisa dentro do grupo. Então, a gente saiu das linhas de pesquisa, que eram coordenadas pelos professores, e a gente deixou livre para que alunos de pós-graduação que tivessem interesse em ingressar no GEPS propusessem GTs, né, de produção acadêmica, que eles mesmos fossem coordenar e chamar suas equipes, né, convidar outros alunos de pós-graduação, professores, alunos de graduação para fazerem parte dessas equipes, e aí vai havendo um esquema tipo de tutoria, né, e, enfim, um grupo que vai trabalhando dentro de uma temática mais fechada um pouco, né, mais recortada, e tem funcionado muito bem, né, a gente está agora com 13 grupos de trabalho no GEPS, e o fato de ser online, né, o fato da pandemia ter forçado a gente ir para o modo virtual, permite que os encontros e os participantes, eles não sejam só da UNB, né, os membros hoje do GEPS, eles estão espalhados em todo o Brasil, e isso é muito bom para facilitar mesmo. A gente pensa, né, que em eventos acadêmicos o networking é uma das coisas que é mais dificultada, né, sendo online, né, que o presencial a gente tem muito mais essa possibilidade de fazer um networking legal, mas no grupo de estudos acabou sendo o contrário, né, com os encontros dos GTs e os encontros gerais do GEPS também, a gente consegue conhecer pesquisadores e estudantes que estão em outros lugares fora de Brasília e formar essas redes de pesquisa que tem essa afinidade temática mais recortada, né? A gente não deixou de ter orientações gerais, assim, em termos temáticos, então a gente transformou os temas, né, as áreas das linhas de pesquisa em áreas temáticas, né, deu uma ampliada também, o que ajuda, né, a manter pelo menos o foco desses GTs, e aí cada aluno de pós-graduação ou professor que queira propor um GT, ele tem essas áreas temáticas para se orientar, né, e fazer uma pesquisa específica dentro dessas áreas temáticas. Então, antes, por exemplo, a gente tinha 3 linhas de pesquisa de paz e transformação de conflitos, geopolítica e política de defesa e entorno estratégico brasileiro. E hoje as áreas temáticas a gente passou para 5. Então, segurança internacional e defesa, entorno estratégico brasileiro, que se manteve, né, igual a da linha de pesquisa, estudos para paz e transformação de conflitos, também se manteve, e a gente incluiu, né, sociedade e relações civis militares, que é uma das pautas que a gente tem mais discutido hoje no grupo, né, os eventos, eles têm centrado
muito nessa questão, justamente pela premência do assunto, a necessidade disso ser discutido, e a questão da gestão de defesa. Então, a gente tem um panorama muito bom, assim, que o formato online, né, para o grupo de estudos trouxe. Então, tem sido muito bom, assim, conhecer mais pesquisadores, ampliar a atuação do GEPS também. E os eventos também, quando a gente faz, eles ficam disponíveis, né, no YouTube. A gente tem divulgado também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Então, a gente faz, né, para quem estiver interessado, quem estiver vendo essa nossa transmissão, que estiver interessado em participar do GEPS, cada início de semestre, a gente faz uma chamada, né, de pessoas interessadas. Aí é só mandar um e-mail para a gente, que recebe o formulário, e quanto mais gente participando, né, independentemente do lugar que estiver, melhor. E aí a gente tem uma gama muito grande de atividades que a gente está para desenvolver também nesse semestre, né? A gente tem a perspectiva, eu acho, no GEPS agora, de continuar trabalhando, né, nesse formato online. Então, acho que não vai ser algo também que a gente vai deixar de lado mesmo quando e se a pandemia acabar, que eu espero que acabe. Então, vai ser muito importante continuar nesse formato, porque acho que já não tem como voltar atrás, porque a participação, né, dessas pessoas que estão em outros lugares, ela ficaria limitada, né? Então, até para a gente fazer eventos, encontros presenciais, ia ser difícil. Assim como o Juliano falou, na UNB a rede não é tão boa, a gente teria que ter toda uma parafernália para fazer essa transmissão híbrida, então realmente ia ficar complicado. Então, a tendência é que a gente continue nesse formato do GEPS. E eu acho que foram essas, assim, as experiências. Eu acho que em questão de pesquisa, né, dentro do grupo de estudos, tem funcionado bem, né, apesar de todo o contexto também. A gente tem dado, né, muita flexibilidade para que os coordenadores dos GTs, eles, né, trabalhem no seu ritmo, né, proponham as suas datas, as suas entregas. A gente só vai fazendo um acompanhamento semestral, e isso também é muito bom para dar espaço para que toda essa carga psicológica, política, sanitária que está recaindo sobre todos agora nesse momento, ela consiga ser bem equilibrada, mais bem equilibrada possível, né, com a sanidade da produção acadêmica também, né? Então, a gente também não está forçando datas, entregas, etc. A gente está deixando bem tranquilo para que os GTs, eles trabalhem no seu próprio ritmo. Então, acho que isso também é muito importante frisar, assim, como medida de proteção também, né, e de cuidado e de acolhimento que a gente quer ter também dentro do grupo de estudos. Bem, aí a minha experiência como discente, né, eu acho que ela também é bem característica desse período agora da pandemia, que até minha turma do mestrado, agora do IREL, a gente é conhecido como a turma do Covid, a turma da pandemia, porque a gente entrou justamente no 1º de 2020, né? A gente teve 2 semanas de aula em março de 2020, que eu encontrei os meus colegas do mestrado, alguns colegas também do doutorado, que tinham entrado, né, na seleção do ano anterior, de 2019, e a gente teve 2 semanas de aula e logo em seguida começou, né, decretaram um lockdown, começou a pandemia, a gente não poderia mais se reunir presencialmente, todo mundo dentro de casa sem saber o que ia acontecer. E aí foi se arrastando, e a UNB até decidir como seria, né, o tratamento, né, da universidade para o Covid, né, como que as atividades iam se desenrolar. Só em agosto que se iniciou o semestre. Então, em termos de pesquisa, né, a gente teve um atraso, né, para o início da pesquisa, né, então até mesmo para poder tratar com orientador, conversar, ter as disciplinas também, né, para entrar
de novo, né, no mundo das relações internacionais e retomar os debates e tudo, isso tudo deu uma atrasada nas atividades que poderia ter feito, mas acabou que, por ter dado esse tempo, né, eu fui lendo o que eu poderia, né, já fui indo atrás para ir melhorando o projeto da seleção e tudo, mas também naquela situação de não dar conta de ficar, né, muito tempo né, dentro, no computador e sem saber um pouco o que ia acontecer, né, de ficar acompanhando as notícias, enfim, toda a ansiedade que isso gera também, né, por conta do contexto sanitário e o contexto político à época e atual também, né. Então, acho que isso gerou um pouco o fato da gente não saber quando que o semestre ia voltar, como que a gente quais seriam as condições que a gente ia poder trabalhar no mestrado, né, na universidade, também, né, pesou bastante. Mas assim que as coisas foram retomadas, né, em agosto, aí a gente passou por esse processo de adaptação, né, para poder fazer tudo online. Então, tive algumas experiências boas, assim, com disciplinas online, funcionaram bem, outras que não foram muito legais por conta justamente dessa adaptação, né, a questão síncrono, assíncrono, o contato com os colegas, o contato com os professores, as professoras, ele fica realmente limitado, né, e aquela troca da sala de aula que às vezes é muito importante, o debate ali cara a cara, né, ele fica bem limitado. Então foi uma questão de se adaptar, assim. A questão da convivência da sala de aula com os colegas, eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou, assim, porque os professores eu já conhecia por ser da graduação na UNB, né, então não tive muita dificuldade, assim, porque a gente já tinha tido uma interação presencial anterior, né, enfim, já se conhecia de antes. Mas os colegas no mestrado, né, que são essas pessoas novas que estão ali no mesmo barco contigo, que, né, estão também fazendo pesquisa, que seria muito legal conhecer pessoas de outras cidades, que não estavam aqui em Brasília, de outras universidades que não da UNB. Seria muito interessante se tivesse tido também essa possibilidade de interação presencial com eles, que realmente a interação virtual ela fica limitada, né? A gente até teve umas ideias de fazer alguns encontros virtuais, né, para poder conversar, bater papo fora do ambiente virtual da sala de aula. Funcionou bem, mas não é a mesma coisa, né, do presencial. Então, a gente espera que quando dê para todo mundo seja vacinado, né, 100% aí imunizado, e, enfim, estejam confortáveis também para poder se encontrar, a gente tenha esse tipo de encontro, essa interação, que realmente faz bastante diferença. Com relação à minha pesquisa em si, né, a minha pesquisa, ela teria uma possibilidade de pesquisa de campo, seria muito interessante se eu conseguisse fazer, mas algo que foi até comentado aí no chat, né, eu não tive condições de me preparar para a pesquisa de campo por justamente não saber como seria, né, o contexto da pandemia a longo prazo, né? Então, no meu projeto eu ainda até tentei colocar de fazer uma parte de pesquisa de campo e depois fazer algumas entrevistas online também, mas, enfim, eu tive que redesenhar também o projeto para adaptar, né, as condições que se apresentam, né? Então, a questão das entrevistas online também seria um grande desafio fazer, se eu fosse fazer, mas não ia ser suficiente fazer só as entrevistas online, eu teria que ter essa parte também da pesquisa de campo, porque a minha questão não é só, o meu projeto ele não trata só das pessoas, mas trata também da geografia, né, do local de fronteira, então eu teria que ir lá, faria toda a diferença se eu tivesse também essa possibilidade de ir a campo para não só ter o contato com as pessoas, mas também a questão geográfica, né, o local. Então, foi algo que eu tive que adaptar, e aí eu deixo como ideia mais para frente, assim, pro
o doutorado, né? Então, no mestrado, vou fazer uma pesquisa mais recortada, vou usar outro tipo de metodologia, né, para pesquisa, e questão de adaptação também, né? Então, foram um dos desafios da pandemia. E, assim, uma parte também da questão da concentração, né, de participar de muitas aulas online e tudo, eu acho que a gente, né, dentro de casa, não podendo sair, eu acho que uma coisa muito importante que eu procurei fazer foi também ter algum tipo de distração, de hobby, ou algo que fosse fora, né, das telas, assim, né, porque muitas vezes quando a gente para de estudar, para de trabalhar, o que a gente pensa primeiro, vou ver um filme, vou assistir uma série. Gosto muito de fazer os dois, mas é tela, 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 né, então eu comecei a pensar, né, o que daria para fazer dentro de casa para conseguir dar uma desconectada um pouco da ideia do virtual, do online. Então, comecei a fazer palavra cruzada, comecei a fazer leitura, né? Mas, às vezes, a leitura ela acaba cansando também por conta, né, do fato de puxar muito também da mente, né? Que já vai ter trabalhado durante o dia também bastante. E comecei a fazer tricô, assim, sabe? Uma coisa que é algo que você não imagina que poderia te relaxar e é 100% ótimo para você dar uma relaxada e você esquece da tela por um instante, a mente ela consegue dar uma descansada e é um trabalho manual que você consegue se concentrar num outro tipo o cérebro, né, ele vai trabalhar uma outra área do que a área que você precisa, né, para a parte da produção acadêmica e da participação online, né, nas aulas, enfim. Então, acho que isso também foi um aprendizado, assim, de tentar variar um pouco do tipo de atividade, mesmo nesse ambiente limitado, né, de não poder sair de casa, né, enfim, de não poder, né, fazer todas as outras atividades que eu fazia antes. Então, acho que isso também é muito importante. Eu queria pedir pro Maurício falar um pouquinho também, que eu sei um pouquinho da experiência dele agora da pandemia, que é a questão de intercâmbio, né, de participação em projetos, né, de cooperação acadêmica internacional, né, então como que a pandemia também afetou um pouco os seus planos, Maurício, como discente, como pesquisador. Tá por aí, Maurício? Aí surgiu. Eu tô sim. Eu tava aqui dando uma ajeitada aqui, passando um perfume antes de voltar para a tela. Mas, nossa, eu tô sem... Na verdade, eu tô com lenço aqui. Acho que eu posso começar até a chorar aqui, né? Porque a maneira como o estresse que isso gerou, assim, né? Foi bem tenso, assim, para o pessoal. Alcides e Juliana acompanharam mais perto. Porque, né, era para... esse processo foi dentro do CAPS Sprint, né, de sair para o doutorado sanduíche, e inicialmente as tratativas se iniciaram lá em 2019, né? Não, foi 2019, no finalzinho de 2019. Então ainda não tinha, assim, estourado a pandemia, né? Só que em 2019 não deu para ir, porque eu também não tinha qualificado ainda. Então, a ideia era ir realmente em 2020. Só que aí se organizamos, nos programamos fizemos todos os trâmites burocráticos para ir em 2020, né? Aí pega e explode a pandemia. E todo mundo assim, nossa, e agora? O que faz? Não sei, tá tudo muito diferente. Aí, não, quer saber? 2020 não vai dar, então, nesse contexto assim, de incerteza, ninguém sabe muito bem ainda como lidar com a pandemia. E também eu admito que tiveram alguns documentos que ficaram faltando também, teve essa questão dos documentos também foi bem sério. E aí a gente acabou mudando para o final, foi para o final de 2020, não, foi para o começo de 2021 agora. E aí estava tudo certo, toda a documentação fechadinha, já tinha feito todos os trâmites do visto também. Então, do lado brasileiro estava tudo confirmado para eu ir. Só que aí do lado da Bélgica, faltando 2 semanas mais ou menos para ir,
eles pegam e enviam um e-mail assim, nós recomendamos fortemente que você não venha nesse momento. Se você vier, você realmente vai ter que ficar trancado em casa, inclusive o trânsito nos espaços públicos está bem restrito. Então, nós estamos informando que não faz sentido para os discentes virem para cá, os intercambistas, porque tudo que vocês puderem fazer daqui, vocês podem fazer da sua própria casa também, já que realmente até no espaço público o trânsito estava bem restrito mesmo. Então, acabou que nisso a gente teve um problema, né, também, porque assim, se eu fosse seguir a recomendação deles de começar o intercâmbio home office, vamos dizer assim, aqui do Brasil, e depois ir para lá e pegar os 3 meses finais, teria um problema relacionado à CAPES, né? Porque a CAPES não daria a bolsa só dos 3 meses que eu estivesse indo para lá. Ou eu teria que receber a bolsa os 6 meses, ou não receberia bolsa nenhuma. Então ficou nesse impasse, assim, e a CAPES não aceitaria, seria contra isso também, de me dar a bolsa estando aqui no Brasil, ou me dar a bolsa nesses 3 meses. Então pactuamos de uma nova data, né? Que agora tá para outubro, né? No próximo mês. Só que ainda estamos naquele momento assim de várias ansiedades, justamente porque, apesar de já estar tudo certo, já tirei o visto, a CAPES deu ok, mas eles falaram que eu vou em outubro, né? Tipo, até tinha tentado ver se eu podia combinar uma data com eles, mas não, fico o mês inteiro. Então, o mês que eles disserem que comprou a passagem, que eu ainda estou aguardando, inclusive, vai ser o dia que eu vou ter que ir, né? Mas em meio a isso, né? Espero que não tenha nenhuma crise, novamente, nenhum impasse com agora a variante Delta lá na Bélgica ou aqui no Brasil também, porque enquanto realmente eu não tiver ali, pronto, comprando sua passagem, está tudo certo, eu não acredito não, porque realmente foram vários desafios aí no caminho. Então estou aí cauteloso, né, aguardando essa seria a última resposta da CAPES com a data ali definitiva. Mas são isso, né? São contexto de pandemia, todo mundo teve que se adaptar, teve que lidar com situações adversas. Ainda bem que a minha principal adversidade foi essa, assim, realmente, graças a Deus, não perdi nenhum membro da família ou amigo próximo para a Covid, apesar de ter visto muitos amigos perderem. Então, isso, assim, apesar de tudo, ainda de ser um problema que dá muita ansiedade, muita frustração, muito trabalho, ainda considero que é um problema bem menor, né, diante desse todo esse contexto, assim. Até queria aproveitar, assim, né, para passar, assim, vou até trazer alguns pontos também que se relacionam com a minha experiência, mas enquanto isso vou trazendo os comentários dos colegas aqui, o chat aqui, o chat público aqui tem bombado, né? Inclusive, voltei aqui para o chat privado, a Mila mandou um beijo para os seus fãs. Mas é só resenha mesmo, momento de descontração aqui. E vou repassando aqui, né? Nossa, foi muita coisa boa, assim, a galera bem ativa nos comentários aqui, bem legal a conversa, né? Um primeiro ponto, né? Eu até já pedi permissão para compartilhar aqui, foi o que o Lucas trouxe, né? Eu vou exibindo, assim, aos poucos alguns comentários aqui embaixo também, que ele falou, né, Lucas Garcia, né, estou tendo dificuldades para me concentrar e de aprender o conteúdo no EAD. Alguns professores não gravam aula, fora problemas de conexão de internet, que dificulta ainda mais, e outros problemas, como barulhos externos, família interrompendo e outros. Não estou realizando pesquisas, mas está produzindo TCC no momento. Aí eu perguntei, né, para ele aqui, se a maior participação em aulas que não são gravadas, do ponto de vista do aluno, não gravar a aula tem gerado prejuízos, e ele respondeu, né, que acredita que sim, a maior presença e participação em aulas não gravadas, mas também tem o prejuízo em caso de problemas de conexão, você acaba saindo prejudicado, como já me ocorreu algumas vezes. Aí tem uma parte aqui também, né, que ele fala que optou por fazer uma pesquisa que não fosse de campo,
mas os amigos que fizeram pesquisas com entrevistas, foi difícil achar público para responder os questionários online, que foi também esse ponto que a Mila falou, né, das dificuldades das pesquisas de campo, inclusive também agora na aplicação de um questionário que eu e alguns colegas também fizemos para uma pesquisa, a gente percebeu que tá sendo muito difícil, né? Acredito que até por causa desse cansaço de tela, essa dificuldade de muitas coisas ali para lidar no âmbito virtual, vem um questionário a mais para você responder, você já fala assim, nossa, estou sem paciência para isso. Então tem sido um desafio também. A Vitória, né, também trouxe o ponto dela, né, que em relação às aulas síncronas e assíncronas, eu sinto que depois do primeiro semestre de pandemia, os professores da minha instituição se tornaram mais compreensíveis em relação à questão de conexão e que algum deles optam por gravar aulas e disponibilizarem durante uma semana e outros gravam uma aula sim e outra não, o que facilita a vida de alunos e professores. Aí o Lucas, né, trouxe o ponto de que é uma questão complicada, vi que várias pessoas estão tendo dificuldade para achar público para respondê-las, né, também em relação ao questionário, e aí ele complementou, né, em relação ao comentário da Vitória, que o semestre está meio a meio, tem professores que gravam todas e são mais compreensíveis, outros não gravam e ainda fazem chamada às 8 da manhã em ponto, e dão falta para quase metade da turma e não respondem o e-mail, né. Aí a Vitória trouxe, assim, resumidamente, né, que o ponto é que os alunos estão cada vez mais ocupados, os professores que já eram ocupados ainda estão com uma carga de trabalho maior, e um comentário bem interessante, né, que parece que agora todo mundo está atuando em 30 horas de trabalho, né, o dia está pequeno para tanta atividade, inclusive atividades remotas também, né. O Lucas trouxe um ponto interessante de professores que passam atividade no domingo 23 horas para segunda de manhã, e ainda cobram que os alunos tenham que responder essas atividades. E aí, né, tipo, trouxeram também, né, o complemento aqui do Lucas, que tem sido difícil lidar com esse cansaço de tela, né, às vezes até alguns efeitos mais físicos mesmo, como dor de cabeça, né, além dessa situação que também foi comentada aqui, das pessoas que perderam familiares por Covid, como isso tem sido uma situação bem difícil para lidar, e com essa sobrecarga de atividades em contexto de perda de entes queridos também, né? Então, assim, eu perguntei para eles, né, como é que era essa questão, algumas pessoas como o Lucas e a Gabriela, em relação às dinâmicas virtuais ou presenciais, né, que presencialmente era mais fácil para dialogar e pensar dinâmicas conjuntamente com os docentes, já que alguns nesse contexto até de sobrecarga muitas vezes nem respondem os e-mails, né? Então, o diálogo ficou bem prejudicado entre discente e docente nesse contexto também. O Armand trouxe, né, que eu fiz uma pergunta, né? No geral, vocês sentem que a qualidade de aprendizado diminuiu, se manteve ou aumentou? O Armand respondeu que sentiu que a qualidade aumentou, ficou mais fácil de organizar e otimizar o tempo, o difícil é o contato com pares e professores. Já o Lucas, né, tipo, falou assim, pois estamos passando por períodos, todos estão passando por dificuldades, é uma conversa que a gente estava tendo sobre empatia, né, que acabou cruzando, mas em relação à qualidade, ele falou que sentiu que diminuiu por causa de muitos problemas de conexão, barulho, saúde mental e outros. Eu aprendia bem mais no presencial, embora na questão tempo o EAD é bem melhor. Ainda também tem essa questão, né, das distinções entre o EAD e a aula síncrona, né, também, que não ficou muito claro para todos, assim, inclusive docentes e discentes, já que se perde muito tempo, né, ele falou que um dos pontos positivos das aulas virtuais é isso, né, redução do tempo de deslocamento. Aí temos uma pergunta mais direcionada, né, o Armand pergunta, professor Juliano, o senhor acha que a qualidade de aula no IREL diminuiu no formato completamente remoto? Aí a Fernanda trouxe a perspectiva dela, né, que em geral ela pensa que a qualidade do aprendizado diminuiu consideravelmente por diversos fatores, mas principalmente pela falta de conhecimento e uso cotidiano das metodologias e ferramentas de ensino remoto, tanto por docentes quanto por alunos. O Armand concordou com a Fernanda, né, que o ensino remoto requer adaptação em métodos e técnicas de ensino, e a Alana concordou com a Fernanda e o Lucas, né, na questão da qualidade de aprendizado que tem reduzido.
E o Lucas complementou, não é verdade, Fernanda, muitos alunos como eu já têm alguma dificuldade com as plataformas, os professores estão sofrendo ainda mais. A Fernanda falou que quer, Mila, ela quer saber mais informações de como entrar no GEPS, então você passa, por favor, né, as diretrizes de como se inscrever. Outros comentários que tivemos, né, é que o Lucas trouxe aqui, né, isso é prejudicial demais, com a pandemia muitos professores eles foram forçados a usar recursos tecnológicos e plataformas que não estão familiarizados. Outra questão, nossa, esse ponto aqui é bem interessante, né? Outra questão prejudicial em específico à UNB foi a mudança do matrícula web para o SIGA. Eu vejo muitos professores e alunos tendo dificuldades quanto ao SIGA e quase ninguém sabe onde fica cada coisa. Inclusive, sofri com isso também. Ainda mais o problema de, às vezes, o SIGA não reconhecer os alunos da pós-graduação como alunos também, que é uma coisa que eu não entendo por que isso acontece. A Fernanda trouxe que há muitos pontos positivos, né? Há uma liberdade de produção no estudo, na gerência do tempo e do conhecimento em relação ao método, ao sistema virtual de ensino, o uso de tecnologias e ferramentas, né? E que ela pensa que serão incorporadas daqui por diante, ou pelo menos deveriam, um ganho imensurável. Claro que também tem dificuldades daqueles que não podem usufruir dessas tecnologias com muita facilidade. E por isso mesmo a UNB merece aplauso por se preocupar em pelo menos atender uma parte dessa demanda, ofertando bolsas de auxílio, incluindo nesse processo quando forem possíveis, incluindo, né, nesse processo as pessoas quando forem possíveis. O Lucas disse, né, que não tem um tutorial a quem recorrer para pedir ajuda. Cheguei a pedir auxílio para professores, coordenadores, nem eles sabiam mexer no SIGA também. A Fernanda aqui, né, reforçando o comentário que ela quer saber como entrar no GEPS. E a Lana, né, a mudança para o SIGA realmente prejudicou. Muitos professores também não conseguem usar a plataforma no Teams. O Lucas complementando, verdade, a Lana, até hoje, muitos professores têm dificuldades com o Teams, sobretudo com passar vídeos com áudio até hoje. Quase nenhum professor conseguiu, e até alunos como eu também não conseguiram. A Lana contribuiu, né, falando que gosta de aulas dinâmicas. O professor Daniel Jatobá tem um formato que eu gosto muito, uma aula expositiva na semana, com espaço para debate e uso de PowerPoint que vai sendo construído com a turma. O Armand disse, né, que gosta da gamificação e debates em grupos, né, quando eu perguntei para eles o que eles gostavam, quais eram exemplos positivos nesse momento, né, de aulas virtuais. A Alana disse que as aulas gravadas são muito boas também, porque pode ser usadas por mais ferramentas visuais e não somente o professor falando. E o Lucas complementa, né, que as aulas dinâmicas com variação nas didáticas, por exemplo, uma aula expositiva com PowerPoint, e na outra um debate, uma aula mais dialogada, para não ficar muito maçante. Já a Fernanda disse que prefere aulas expositivas, com o uso de ferramentas didáticas mais atrativas. O PowerPoint só se for um bem interativo mesmo, mas a maioria, quase totalidade dos docentes não sabem usar essa ferramenta, é muito cansativo e enfadonha uma aula com slides. O Lucas concordou com a Fernanda, né, que às vezes falta essa questão da didática. E também a Fernanda disse, né, mas eu também entendo que a instituição deve e precisa muito oferecer uma capacitação aos docentes para que eles aprendam a utilizar essas ferramentas. Alguns até tentam sozinhos, mas percebo que nem sempre é sucesso garantido. O Lucas concordou com a Fernanda sobre as dificuldades, né? E ela complementou, então, nós, alunos, precisamos também ser muito compreensivos quanto a isso, né? Quanto às dificuldades. Tá, o Lucas perguntou aqui. Outro ponto que esqueci de falar é que faço um curso que tem muitas saídas de campo. Eu já tinha feito todos presencial, mas quem entrou agora está sendo muito prejudicado. Lucas, se você quiser depois falar qual o curso que você está fazendo, né? Seria interessante também para a gente saber. O Armand, que complementou, né, que na época presencial os professores cobravam apenas provas e às vezes seminário. Agora, na pandemia, tem prova, exercício remoto, seminário, questionário, etc., trazendo uma diversidade de maneiras, né, de se interagir com os discentes e de cobrar o conhecimento também. Então, para vocês verem, né, terem uma noção que realmente foi muitas perguntas, muitos comentários, né, e aí temos aqui até, tipo, a Mila passando, né, os links para inscrição,
o Peterson falou que, se quiser, pode fazer um comentário sobre isso, né? Então, assim, eu passo a palavra, vou até já passar aqui logo para o Peterson, que pediu a palavra, e depois para os demais colegas também, para o Juliano e para a Mila, responderem as perguntas que os colegas colocaram. Muito obrigado pelo debate aqui, que foi bem... Maurício, você ia só pegar o gancho aí da sua fala, lógico que a gente tem aí uma grande gama de oportunidades para melhorar a sala de aula, a interação docente-discente. Então, veja, eu acho que é pouco provável, e eu sei que aí o Juliano é bastante novo, então, como eu estou ficando velho, Juliana, né? Eu tinha aulas na graduação em que o professor entrava e ele falava 4 horas sentado inteira, utilizando datas, nomes, livros, referências e algumas citações até diretas, né, do drive mental que aquele docente ele tinha, da experiência daquele docente. O que, por si só, era fantástico. Eu queria ter, hoje, 1/10 da capacidade de memorização de datas, notações, horas, e que aquele docente tinha. Mas, do ponto de vista do aluno, hoje, acredito que até para a própria geração, né, é difícil você prestar atenção numa aula meramente expositiva, e quando eu falo meramente não é nenhum demérito ao conhecimento daquele docente, mas o sentido de sentar ali numa cadeira e falar durante 4 horas sem um tipo de interação com os discentes. Então, eu acredito que é pouco provável que esse modelo ele continue sendo atrativo. Mas o outro extremo de aulas, digamos assim, utilizando todo o repertório tecnológico, aulas divertidas, interativas, com coisas que brilham, vários mecanismos para promover a interação, mas se isso não for acompanhado da famosa hora-leitura por parte do aluno, de ler os textos, de discutir entre eles, discutir com o professor, de não ter essa interação de forma produtiva, isso também não é interessante, né? Então, eu acredito que a pandemia nos ensinou que, para aqueles que podem, para aqueles que têm acesso aos recursos adequados, é muito fácil a gente organizar uma disciplina em que há uma aula gravada do docente, que mostre o contexto geral de uma leitura, o contexto geral daquele debate teórico. O aluno pode parar, pausar para tomar um café, jogar água no rosto, passar com o cachorro, voltar a assistir a aula. Ele tem um tempo para assistir aquela aula gravada. Depois, ele, na própria aula, tem um direcionamento para a leitura. Então, nada substitui a leitura. Então, por mais que a gente tenha vários mecanismos, vários meios, nada substitui a leitura. De novo, né, Juliana? Não estou fazendo bullying com você, né? Mas no curso de Ciências Sociais, quando era aluno de graduação, a gente lia fácil, 100 páginas por dia, né? Então, todos os clássicos, todas as leituras complementares, e nada substitui essa carga de leitura. E hoje a gente tem várias dificuldades, questão do tempo, questão da prioridade do aluno. O aluno, o professor passa leitura de mais, ou o professor passa leitura de menos. O aluno também tem muita dificuldade de ler com concentração 100 páginas por dia no mundo dominado por WhatsApp, Facebook, Instagram, aula online, né? A geração também mudou. Então, eu vejo muita oportunidade de melhoria, de a gente mesclar aulas gravadas, metodologias interativas, leituras, discussões em grupo, e aí para a gente também superar essas aulas enfadonhas, como foi feito aí. Do outro lado também, a carga do professor, eu posso dizer, Juliana, você me corrige, fácil triplicou. Eu, muito facilmente, eu afirmo que a nossa carga horária triplicou.
Então, os professores têm que responder e-mail, WhatsApp, redes sociais, o material de leitura, preparação de aulas, a adaptação das aulas para diferentes plataformas, grupos de discussão, criação de fóruns em ambiente de aprendizagem virtual, questionário, leitura complementar. Então, e a gente não dá aula apenas em um curso, dá aula na pós-graduação, dá palestra ali, dá seminário aqui. Então, realmente, ou seja, a gente tem oportunidade de melhoria, tanto para alunos como para docentes, e o que está na mesa é uma oportunidade de diálogo. Eu acho que quanto mais diálogo, a gente sentar, verificar o que está funcionando, o que pode melhorar, o que a inovação também significa risco, né? A gente pode inovar e aquela inovação não deu certo. Zero estresse. A gente melhora da próxima vez, vê o que está funcionando, vê o que não está funcionando. Eu acho que nada substitui esse diálogo docente e discente, e acredito que há muita margem para melhoria. Agora, como fazer isso é só a partir de um diálogo mesmo. Não tem receita de bolo pronta. Cada turma dar aula para uma turma de graduação é diferente de dar aula para uma pós-graduação. O nível de conhecimento, o nível de interação é diferente. Então, uma aula muito específica da graduação, também por parte do professor, é diferente de uma aula muito especializada daquele docente. Então, a gente vai ter que verificar na prática como o que a gente vivenciou na pandemia, o que vai perdurar e o que vai ter que ser repensado. Apenas um comentário aí para somar o debate, Maurício. Muito obrigado, Peterson, pelo comentário. Achei bem interessante mesmo. Ainda mais esse ponto, né, que realmente tem sido um desafio assim na docência, que é realmente ver que, por exemplo, mais de 20 páginas para uma aula já se torna um desafio muitas vezes, né? Mas esses vários contextos, ainda mais na pandemia, assim, eu percebo que, inclusive, conversando com outros docentes, assim, a redução da carga ainda foi mais afetada, ainda que já vinha sendo afetada, né, antes da pandemia, já vinha se reduzindo, e é um desafio agora, né, como lidar com, mas que é uma coisa que às vezes me parece também, e eu não sei dizer, né, se é também um processo até pela maneira de se aproximar do mundo também, né? Parece que muitas vezes o audiovisual ali, o YouTube, o Twitter e as redes sociais com restrições severas, né? Também na maneira de se expressar, se isso está impondo uma nova lógica de se, sei lá, de se acessar o conhecimento, mas é um debate muito importante, porque o Hobbes mesmo, por exemplo, é um autor que tá lá o livro dele, é um calhamaço, e isso não vai ser alterado no futuro, né? Ainda que algumas pessoas façam releituras e tudo mais. Mas, enfim, passa a palavra agora Maurício, o que é mais divertido? Viu, Maurício? O que é mais divertido? Não tem como, sinto muito, Hobbes, mas você nunca vai competir em pé de igualdade com o Netflix do Disney Plus. Não tem como, galera. Coloca aí o Juliano disfarçado, tudo assim. Coloca a Mila e todos os fãs da Mila. Isso não vai dar certo contra o Hobbes. O Hobbes, sinto muito, ele perdeu feio já, entendeu? Verdade. Até a Fernanda fez um comentário aqui, né? Verdade, o nível de aprofundamento e participação faz muita diferença mesmo. Mas vai ser interessante ouvir também que vou seguir a ordem de apresentação. Tudo bem, Juliane e depois Mila? Então, passa a bronca aí para vocês. Enfim, né, estava acompanhando aqui as interações no chat do YouTube, muita coisa bacana. Queria reiterar os comentários do Peterson de novo. Acho que a pandemia aumenta a responsabilidade de cada um sobre também o seu próprio conhecimento, né? Então, cabe ao aluno que quer, né, minimizar as dificuldades da pandemia, buscar leituras, buscar informações, tentar, né, de diferentes formas, cada um tem a sua melhor forma de fazer conteúdo, seja pela leitura, seja pelos vídeos do YouTube, enfim, etc, né? Mas
é importante continuar, né, usando também meios tradicionais, né? E aí cabe a cada um encontrar a melhor forma, né, de conseguir fazer as leituras, enfim, né? O Maurício citou agora o Hobbes. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade atual, né, e uma das questões que mais contribui para essa polarização maluca, né, que a gente está vivendo, é que as pessoas deixaram de ler, né? É, e aí é claro que eu estou falando, né, de uma elite, né, principalmente no caso do nosso país, né, de uma elite que tem condições, né, de adquirir livros ou de acessar livros na internet, enfim. O nível do debate está muito ruim. Né? Então, essa lógica de comunistas, fascistas e não sei das quantas, né? Ela decorre de muita falta de leitura, né? De falta de estudo. Uma pessoa que diz que o Brasil esteve sob ameaça comunista, né? É uma pessoa que não tem leitura, né? Não faz ideia do que seja comunismo, não faz ideia do que seja a história do Brasil, enfim, né? E aí os discursos fáceis, né, populistas, têm vantagem, né? Por quê? Porque o discurso populista ele se caracteriza por dar respostas fáceis, né? Se a gente só se informa pelo Twitter, pelo WhatsApp, né, tudo parece muito fácil, né? Então a solução para os problemas do Brasil é o patriotismo, seja lá o que isso queira dizer, né? Mas, enfim, é necessário, né, que a gente encontre formas mesmo numa sociedade muito mais veloz, né, do que momentos passados, né, do que sociedades anteriores, é preciso parar de vez em quando, fazer reflexões, voltar, né, aos clássicos, voltar às leituras. É necessário encontrar tempo para isso. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da academia na atualidade. Por outro lado, é importante também que a gente não ignore as novas formas de interação, né? Vídeos no YouTube, por exemplo, tem muita coisa boa, tem muita coisa de valor. Podcasts tem muita coisa de valor. As próprias redes sociais, né? O último artigo que eu publiquei há alguns meses, eu fiz um fio no Twitter, né? Sobre o artigo, enfim, teve muita repercussão. Assim, eu coloquei lá os principais argumentos, um artigo que eu publiquei com uma professora da Unifesp chamada Marina Vitelli, e eu e a Marina, enfim, fizemos alguns comentários, né, e um fio no Twitter, e teve super repercussão. Assim. Muita gente olhou os gráficos, perguntou, discutiu, enfim. A academia também tem que encontrar formas de conversar com a sociedade, né? Não adianta a gente ficar só nessa, tem que ler os clássicos, né? Tem que ler Hobbes. Se você não leu, você não pode discutir comigo. Enfim, a gente também tem que entender as novas linguagens da sociedade e comunicar a sociedade, porque os acadêmicos, e eu não estou falando só dos professores, mas os alunos, enfim, também, tem de tentar buscar, né, alcançar a sociedade e minimizar um pouco, né, o nível de ignorância, né, do debate público, do debate político, que é muito elevado, infelizmente. Né? Eu acho que, de um lado, né, a gente tem uma sensação de que o nível caiu muito. Né? Eu tenho dúvidas se o nível caiu ou se as pessoas estão falando mais. Né? E aí a gente percebeu que o nível sempre foi baixo. Né? As pessoas estão com mais espaço de fala. Né? Então, antes das redes sociais, né, as pessoas interagiam com poucas pessoas. Hoje, alguém joga uma opinião na internet, essa opinião está disponível a milhares de pessoas. Né? Isso também faz com que as pessoas se encontrem, né? Então, quem pensa parecido começa a reverberar o pensamento do outro, enfim, e aí a gente descobre, né, o quanto há de ignorância, né, sobre o debate político, né? Mas, enfim, as redes sociais são uma realidade, tanto quanto hobbies, né? E a gente precisa utilizá-las, né? A gente precisa entender a dinâmica do discurso das redes sociais também, que é uma dinâmica completamente diferente, né,
da literatura acadêmica profissional. Acho que essa capacidade de utilizar as diferentes ferramentas, ou seja, eu vou fazer uma divulgação científica em um periódico revisado por pares, mas vou fazer também nas redes sociais, né? São linguagens diferentes, são formas diferentes de lidar com o público, mas se o acadêmico, né, quer fazer o papel que lhe cabe, na minha opinião, né, de contribuir para o debate público, a gente tem de alguma forma de fazer isso, né? Acho também que é tudo com equilíbrio. Não adianta o cara se tornar o mestre do Twitter, né? Tenho lá 50 mil seguidores no Twitter, passo o dia inteiro tweetando, né? E deixo de fazer a pesquisa científica, né? Porque não há como também fazer pesquisa científica no Twitter, né? Meia dúzia de caracteres, né? Eu acho que a gente precisa encontrar pontos de equilíbrio, né? E é um desafio cotidiano que a gente ainda está em fase, né, de aprendizado, e acho que cada vez mais sempre estaremos, porque novas plataformas vão surgir, novas formas de interação vão surgir, e a gente tem que ir se adaptando à medida em que elas surjam, né? Um último ponto que eu queria fazer, e aí respondendo a pergunta do Armand, né, eu acho que o que está faltando é um pouco de adaptação, assim, porque foi exigido, né, um nível de adaptação muito rápido, tá? Ou seja, a realidade bateu na nossa cara e falou: quando? Ontem. Você já tinha que ter se adaptado, e a gente não tinha esse preparo, né? Por outro lado, e aí eu corroboro, né, com a ideia de que eu acho que o nível de ensino talvez não tenha caído tanto, né? Os professores continuaram, de alguma forma, né, passando os seus conteúdos, aqueles que não tinham muita abertura continuaram não tendo, os que já tinham continuaram tendo, alguns flexibilizaram ainda mais, né? Mas eu acho que a capacidade de absorção na pandemia diminuiu bastante, né, por causa dessa tela que nos separa, né? Isso torna as coisas mais difíceis. Então, acho que a capacidade de absorção de conteúdos diminuiu bastante. Isso é essencial para o ensino, né? Ficou prejudicado. Um último comentário, pessoal, falei, né, da incapacidade da UNB, dos seus sistemas, enfim, de nos prover condições, né, do fato de que os cursos foram repassados para os professores. Queria louvar também o fato de que, vou repartir as críticas, de que a UNB também ofereceu vários cursos, né? A Procap, que é o órgão da UNB de capacitação, né, para docentes, para técnicos administrativos, tem oferecido vários cursos, né? Eu mesmo fiz 2 cursos na Procap, um de tutor em EAD, logo no início da pandemia, né? Antes mesmo de começar as aulas EAD, eu fiz um curso de tutoria EAD, que foi interessante, que tinha vários conceitos bacanas, e essa semana passada, agora eu fiz um curso de produção de podcast, que é um meio, eu acho, interessante também de passar conhecimento aos alunos, né? Então, acho que essas são formas diferentes de interação e que têm valido a pena, né? Tem valido a pena, e acho que assim, isso tem que ser louvado também quando há algo interessante sendo produzido na instituição, né? Então, há cursos sendo oferecidos, mas, por outro lado, há poucos professores também fazendo esses cursos, né? Então, acho que está muito difícil, está muito complicado, como falei várias vezes, né, durante a nossa partida hoje, mas há oportunidades, há possibilidades surgindo, né? Já aproveito, né, para me despedir aí de quem está vendo, para agradecer ao Maurício, a Mila, pela organização, né, dessas interações. O GEPS tem tido participações muito bacanas na Semana Universitária, né, isso que tem se tornado tradição. E, mais uma vez, aí, o nosso grupo de estudos, né, tão bacana, né,
tão grande, enfim, né, com tanta gente competente aí, mostra, né, a sua força e mostra, eu acho que a nossa importância crescente, né, para o debate público sobre segurança internacional. Então, nas pessoas aí da Mila e do Maurício, agradeço, né, toda a parte administrativa do GEPS aí, saudar o Peterson também, grande colega, né, está sempre com a gente aí, qualificando o debate. É sempre uma honra, um prazer compartilhar a mesa com vocês aí. Muito obrigado, Juliano, pelas palavras e por compartilhar. Realmente, assim, não tem como. Cada vez eu tenho percebido mesmo que os podcasts vieram para chegar e realmente, assim, eu acho que a grande tarefa é mais, às vezes, fazer a filtragem, né, de quais podcasts são mais interessantes, porque ele, às vezes, dá 20 minutos, 1 hora de debate, mas realmente agregam muito. Até, né, passa assim, um comentário assim, da Fernanda, né, que ela falou, de pleno acordo, cada um de nós precisa assumir essa autorresponsabilidade, é preciso assumirmos a nossa parcela nisso, e ela falou do quanto que os e-books têm sido importantes para ela, uma coisa que ela se permitiu e tem agregado bastante no seu ensino, e que a Lana falou que passou a consumir muito mais podcasts educacionais do que antes, e que passou a ler notícias diariamente também, que é uma coisa que veio nesse momento também, nesse contexto. Agora até aproveito para passar a palavra para a Mila, né, para a gente já ir encerrando os trabalhos de hoje de manhã, lembrando que às 14 horas tem mais uma mesa do GEPS, contando aí, inclusive, com a participação do Peterson novamente, inclusive para quem ainda... Peterson, se você quiser deixar aqui também suas redes sociais também, para conseguir mais seguidores, que nem o Juliano, já aproveitando essa tendência aí, né? Nossa, Olha, eu não falei que eu tenho 50 mil seguidores, eu falei que há professores com 50 mil seguidores. Eu sou um deles. Só para esclarecer. É sua meta agora, Juliano. Você vai ter que conseguir 50 mil até o final do ano. Depois da Mila e do Juliano, eu não sei, eu tô aqui desfavorável, entendeu? A Mila tem 500 mil, o Juliano tem 50 mil, 500. Eu tenho 15. Eu tive que recrutar minha avó, meu pai, minha mãe, entendeu? Minha irmã. Falar assim, apoia aí, pessoal, entra aí, dá um like aí, porque tá difícil, entendeu? Ai, gente, muito bom. Mila, tá contigo. Então, eu acho que essa questão das redes sociais e a parte da divulgação científica, eu acho que, como o Juliano disse, né, elas estão aí, não vão, né, sair. E é uma sobrecarga também que eu acho que gera em cima dos pesquisadores e até mesmo a gente que está começando agora, né, a carreira acadêmica, a começar a usar essas ferramentas. E é tanta ferramenta que gera também essa sensação de burnout, assim, quase, né, de excesso, assim, porque a gente tem que cuidar de toda a parte da pesquisa, tem que escrever tudo nos moldes tradicionais da coisa, mas ao mesmo tempo a gente também tem que estar preocupado em se promover, né? Se divulgar isso, colocar isso no Twitter, fazer fio no Twitter. Aí tem que colocar no LinkedIn, divulgar no LinkedIn. Aí bota lá no WhatsApp, bota no Instagram, bota não sei o quê. Então, assim, é também uma demanda, é um trabalho, né, que ele não é reconhecido às vezes e que demanda um tempo considerável, assim, porque você tem que adaptar, né, todo um formato tradicional de pesquisa e algo que, né, é muito extenso e que tem muitas questões envolvidas, né, uma pesquisa de 2 anos, de 4 anos, de uma vida, que é condensada já, às vezes, num artigo, num livro, mas para colocar nessas redes ainda é uma outra forma de condensação que é mais difícil, né, de fazer, assim, vai dificultando um pouco e eu acho que isso dá, assim, eu como pesquisadora de início de carreira, eu já sinto um pouco essas dificuldades, assim, de ter que estar presente em todos esses espaços, né? Então, é um pouco cansativo também. Mas tem essa importância, né, da divulgação científica, principalmente
os pesquisadores que estão já mais à frente, né, e que têm já essa visibilidade, como o Juliano, com 50 mil seguidores, né, tem que colocar essas informações disponíveis para o público, né, existe essa demanda também, até mesmo para democratizar o conhecimento e ter a preocupação, né, de utilizar as redes como ferramenta, como instrumento, né, e tendo a pesquisa científica atrás, que é o que dá base, né, para ser divulgado. Então, acho que a gente, como pesquisador, né, tendo essa preocupação de sempre estar embasando o que a gente coloca nas redes sociais, mesmo que seja só um comentário, não necessariamente uma divulgação científica, mas só algum comentário sobre algum acontecimento, etc., é importante a gente ter também essa preocupação, né, de não banalizar o uso das redes e dar opiniões indiscriminadas, assim, mesmo às vezes a gente não sendo especialista no assunto. A questão do Afeganistão, por exemplo, que foi algo que todo mundo começou a comentar, se achando o próprio especialista em Afeganistão. Eu, sendo de relações internacionais, já estudei sobre Afeganistão, já fiz pesquisa sobre Afeganistão, mas como não é algo que eu estou estudando agora e que eu mantive contato, né, com a questão do Afeganistão ao longo do tempo, eu não me senti confortável de ir para as redes de ficar comentando as coisas, né? Porque demandaria um tempo de eu sentar e ler sobre as notícias, me informar, escutar um podcast, etc. E era um tempo que eu não tinha. E eu falei assim, eu não preciso colocar isso, né? Mais uma pessoa só dando opinião, né? Então tem essa questão também da diferença de ser só uma opinião vazia ou de ser algo que você está colocando ali para poder contribuir para o debate, né? Algo que você tirou um tempo para ir atrás da informação ou que você já lida com essa informação ao longo do dia, né, por conta de ser sua pesquisa específica, enfim, tem essa diferença também. Acho que dando esse exemplo, a gente que está na academia, né, dando esse exemplo, já ajuda também para que as novas gerações de acadêmicos ou pessoas que estão na graduação, na pós-graduação, possam já começar a ter essa prática saudável de uso das redes sociais para divulgação científica ou comentários sobre conjuntura, alguma questão das RI. Acho que isso também é muito importante. A questão de qualidade, né, tipo, de ter sido uma boa experiência ou uma experiência não tão boa a parte online, eu acho que tem algumas questões, assim, que é importante diferenciar. Por exemplo, a questão do síncrono e do assíncrono, para mim, eu não vi muita diferença, assim, em termos de qualidade da informação que estava chegando. Foram só formatos diferentes, né, de uma aula online, que para mim foram suficientes, assim, cada um à sua maneira e funcionaram bem. O que eu vi de diferença, e que eu acho que foi bem negativo, foi disciplinas que tinham excesso de atividades avaliativas, né? Porque às vezes o professor acha que ter muita coisa, quebrar, né, os pontos da disciplina, passar para os alunos é interessante. Isso eu acho que no formato presencial pode funcionar, mas no formato online, que a gente já está justamente nessa, né, tendo uma quantidade muito grande de atividades, ter muita atividade avaliativa também é complicado, né? Então, acho que isso gerou um pouco de estresse, assim, por conta de ter muita coisa para ser feita ao longo do semestre, para além das leituras, para além da participação na aula, que, assim, né, as leituras acho que são o foco principal, né, da disciplina e o debate. Né? A questão avaliativa daria para ser um pouco mais contida. E aí, a questão da graduação da graduação e da pós-graduação. Eu acho que tem uma diferença também interessante do próprio formato da sala de aula em cada um dos dois momentos da carreira, né, acadêmica da pessoa, que na pós-graduação tem muito mais um debate, a gente já tem um certo, né, conhecimento sobre o que são as relações internacionais ou qual seja o curso que a pessoa faça, e aí tem uma preocupação maior para o debate, né? Muitas leituras já foram feitas e agora é só mesmo uma atualização, ou, enfim, retomar algumas coisas. Agora, a graduação,
né, é um momento ainda de início, né, de ser introduzido no campo das relações internacionais, e na UNB, né, como eu passei na graduação, né, fiz a graduação na UNB, tem uma diferença entre a graduação após, que é a diferença das atividades de extensão, né, e os projetos que tem no IREL. Então, assim, os alunos da graduação no IREL, eles não têm o tempo 100% dedicado, né, para as disciplinas, e as leituras, né, já reduzidas no formato presencial já eram, né, difícil de lidar, já era bem complicado de equilibrar com os projetos do curso, do Instituto. Então, agora no formato online é mais difícil ainda, porque os próprios projetos tiveram que se adaptar para esse formato online. Então, tem toda uma carga de trabalho de extensão e dessas atividades que estão fora do currículo de relações internacionais, que são excelentes e contribuem muito para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, mas que geram também uma demanda muito grande de tempo, né, desses estudantes da graduação. Na pós, como é um trabalho às vezes mais individual, né, da gente ter só a participação nas disciplinas e a pesquisa, né, acaba que gera uma demanda diferenciada, né, não necessariamente de tempo, né, vai ser mais fácil na pós-graduação, que realmente não é, mas são momentos também diferentes que acho que geram também respostas diferentes e, né, percepções diferentes por parte dos alunos, a depender do grau de atuação deles nesses projetos, né, na pesquisa, enfim, e como isso também se coordena com o mundo online, né, que a gente está, esse formato online que a gente está atuando agora. E acho que eram essas as minhas considerações, assim, de acordo com o que foi colocado nos comentários. Reitero as pessoas para acessarem as redes sociais do GEPSE, né? Tem aí no chat, já o Maurício colocou, tá aqui na tela também. GEPSE UNB, Instagram e Twitter. A gente tem um processo de inscrição a cada início de semestre, então é só mandar um e-mail para a gente, gepseunb@gmail.com. A gente também divulga tudo que a gente está fazendo, início de inscrições, eventos, etc., tudo nas nossas redes, então acho que é até mais fácil ir acompanhando por lá, que aí quando a gente fizer a chamada para as inscrições, a gente coloca lá, e também nos nossos eventos. A gente tem eventos ainda programados para esse semestre, então fiquem de olho que a gente logo vai estar divulgando as novas atividades do GEPSE para vocês participarem também. Obrigada, gente. Aproveitar, né, para poder encerrar também, agradecer o convite, a participação, né, a participação de todo mundo também aí no chat, né, os comentários foram realmente muito bons para a gente fazer um debate legal, e realmente virou uma sessão de terapia aqui, compartilhar as experiências desses anos de pandemia, né, e um pouco como que a gente tem lidado, tanto na parte pessoal, quanto na parte profissional, né, acadêmica, e para tocar também as nossas atividades dentro do GEPSE na sala de aula. Obrigada, Maurício, pelo convite, parabéns pela organização, ficou muito bom. Peterson, muito obrigada por estar presente. Juliano, valeu. Gente, muito obrigado pela participação. A Vitória até pediu para a gente fazer a pose aí, né? Que ela vai tirar um print da tela, aquele print para registrar esse momento. E aproveito também para agradecer, né, a participação do Peterson, do Juliano, da Mila, todos contribuíram decisivamente também para a formatação do evento, como tá, cada um de uma maneira. E foi muito bom também a participação do pessoal no chat, né? A galera bem ativa mesmo, contribuindo, agregando com as suas perspectivas. Até a Fernanda fez aqui o pedido, né? Peterson, manda o arroba aí que a gente vai te dar essa moral para você aumentar esses seguidores aí. Mas o Peterson não ajuda, eu pedi aqui, né? Mas nem eu consigo achar ele nas redes sociais, tá escondido, cara. Mas e a Fernanda falou que coaduna também com o posicionamento da Mila, né, desse movimento social virtual, muito bom, inclusive, os pontos que a Mila
trouxe agora. E é isso, gente. Boa tarde, muito obrigado. E 14 horas temos mais uma mesa do GEPS aí, hein, discutindo os temas dos grupos de trabalho. Então, bom final de manhã. Tchau, tchau, gente.